Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje eu vim falar de fundos imobiliários. Mas Dani, fundos imobiliários não parou de cair em 2021, eu nem sei se eu quero investir nisso mesmo. Calma, eu tenho 3 ativos para te falar que o Marques escolheu com muito cuidado para você ter bons investimentos em 2022. Você viu o IFIX caindo bastante em 2021. Claro, faz sentido, o mercado estava realmente estressado, incerteza política, incerteza fiscal, perspectiva de juros subindo. Como é que você faz bons investimentos nesse meio todo? O Marques consegue e eu vou te mostrar como você consegue começar o ano com o pé direito nos seus investimentos. Primeiro fundo do CSHG, o HGRE11. E ele é um fundo que tem como objetivo te trazer renda e ganhos de capital. E como que eles fazem isso? Por meio de aquisição e exploração comercial de lajes corporativas. O fundo iniciou suas atividades em maio de 2008 e hoje tem um patrimônio líquido de quase 2 bilhões de reais. E conta com a gestão da Credit Suisse, a 5ª maior gestora do mercado, que tem mais ou menos 9 bilhões sob gestão. Com uma base de cotistas próxima a 113 mil investidores, o HGRE conta com uma ótima liquidez, negociando um volume médio diário superior a 2,8 milhões no último ano. A sua taxa de administração é de 1% ao ano e incide sobre o seu valor de mercado, nada muito diferente dos pares. E vale destacar que esse fundo não tem taxa de performance. O portfólio do fundo é composto por 19 imóveis que, somados, totalizam uma área bruta alocável própria de 199,3 mil metros quadrados. A sua vacância física está em 23,9%, sendo que parte importante desse resultado é explicado pela Torre Martiniano e o edifício Paulista Star, que são imóveis localizados na região da Paulista e que se encontram integralmente vagos. A maior parte da ABL própria do HGRE está localizada em São Paulo, sendo que 25% está situada no eixo Paulista, Faria Lima e Berrini, que são regiões reconhecidas pela resiliência nos segmentos de lajes corporativas. O restante está distribuído no entorno da capital paulista e nas capitais de alguns dos principais estados da região sul e sudeste. Em relação à qualidade dos imóveis, cerca de 30% do portfólio é representado por empreendimentos de alto padrão, enquanto 30% é classificado como padrão A, e os outros 40% são de classificações inferiores. A gestão vem promovendo uma importante reciclagem do portfólio nos últimos anos, vendendo imóveis que não estavam performando conforme esperado e cuja participação do fundo era pequena, para então utilizar os recursos em iniciativas com maior potencial de retorno. Nesse sentido, foram realizadas 3 principais alienações ao longo de 2021. A venda dos conjuntos 131 e 132 do edifício Park Tower, pelo valor de mais ou menos 8 milhões de reais, gerando um prejuízo correspondente a 0,21 centavos por cota. A venda dos conjuntos 51 e 161 do Centro Empresarial Mário Garneiro, pelo valor de 22 milhões, proporcionando um lucro equivalente a 0,81 centavos por cota. E a venda das unidades remanescentes no Centro Empresarial Mário Garneiro, pelo valor de 67,97 milhões de reais, proporcionando um lucro correspondente a R$ 3,09 por cota. Os resultados gerados nas 2 primeiras operações integraram a base de cálculo da distribuição dos rendimentos do fundo no primeiro semestre de 2021, enquanto o lucro obtido na terceira venda irá compor a base referente ao segundo semestre de 2021. O restante dos recursos foram utilizados para fazer frente às obrigações de curto prazo do fundo, dando destaque para a parcela final do edifício Shukri Zaidan e as despesas da obra com a Torre Martiniano. Com o pagamento da parcela final do edifício Shukri Zaidan devidamente realizado, as obrigações do HGRE passam a ser apenas investimentos na reforma do edifício Martiniano, bem como o saldo no CRI Shukri Zaidan, que possui pagamentos mensais de amortização com vencimento em dezembro de 2028. Então, como ainda há um total a receber no primeiro semestre de 2022 equivalente a 127 milhões pela venda do Verbo Divino, temos que o HGRE conclui o seu processo de desalavancagem, iniciado lá em 2020. A carteira de locatários do HGRE é diversificada em 34 contratos com inquilinos de bom risco de crédito no geral, como a Vivo, a TOTUS, GVT, Banco do Brasil, Suzano, entre muitos outros. Do ponto de vista dos contratos, grande parte da receita contratada possui vencimento para além de 2025, o que acaba minimizando o risco de vacância. Como há cerca de 39% da receita contratada passível de revisionais entre 2021 e 2022,
o fundo ainda pode ter um impacto muito positivo na receita imobiliária, a depender de todas as negociações que estão em andamento. Eles têm mais ou menos 39% da receita contratada passível de revisão, considerando 2021 e 2022. Então, o fundo ainda pode ter um impacto positivo em sua receita imobiliária, a depender das negociações que estão em andamento. O portfólio do fundo é bem diversificado, conta com bons ativos atrelados a contratos de longo prazo e possui baixo risco de crédito, em decorrência da sua carteira de inquilinos, que é diversificada e tem uma presença de empresas sólidas em seus ramos de atuação. A equipe de gestão também vem promovendo um belo trabalho de gestão ativa no fundo nos últimos anos. Além do processo de desalavancagem, que a gente tem visto uma importante reciclagem do portfólio com vendas de ativos mais desafiadores e que não vinham performando tão bem quanto esperado, como o caso que a gente citou aqui do Verbo Divino. E além das reformas de ativos com potencial que destravam valor. E negociando a um preço atrativo frente ao seu valor patrimonial e com potencial de melhorar os seus rendimentos no médio prazo, o HGRE é um fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira de investidor em 2022. Por isso, a recomendação do Marx é de comprar CSHG Real Estate, com o ticker HGRE11. E para finalizar, a gente vai falar rapidinho de 3 riscos. O primeiro, risco de mercado, que está mais relacionado à oscilação no valor das cotas dos fundos imobiliários devido aos fatores que afetam o desempenho geral dos mercados, como instabilidades políticas e alguns outros eventos mais macro. Risco de vacância. Apesar do portfólio ser bem diversificado e as perspectivas serem muito promissoras, a gente nunca pode descartar o risco relacionado a eventuais rescisões dos contratos ou desocupação dos inquilinos, o que impactaria, por consequência, a rentabilidade do fundo. E por último, risco de inadimplência. Por mais que a carteira de inquilinos seja bem diversificada e com muitos inquilinos em geral de primeira linha, o risco de inadimplência também não pode ser descartado, sobretudo em um momento de incertezas econômicas como o cenário atual. Segundo o fundo, BTLG11. O BTG Pactual Logística é um fundo imobiliário que tem como objetivo gerar renda e ganhos de capital por meio de investimentos imobiliários no segmento logístico. Desde outubro de 2019, a administração e a gestão foram transferidas para o BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e o BTG Pactual Gestora de Recursos, que hoje é a maior gestora de fundos imobiliários do mercado, com cerca de 23 bilhões sob gestão. Com um crescimento de 137% na base de cotistas em 2021, o BTG Pactual Logística possui uma ótima liquidez e negocia um volume médio diário superior a 6 milhões no último ano. Em relação às taxas, o fundo cobra dos cotistas uma taxa unificada, no valor de 0,9% ao ano sobre seu valor de mercado, o que faz do seu custo um dos mais baixos do segmento logístico, uma vez que não há taxa de cobrança de performance. Em outubro de 2021, o portfólio do BTLG contava com uma vacância financeira de apenas 2% e somava um total de 475,4 mil metros quadrados de ABL distribuído entre 14 imóveis. E vale mencionar que as parcelas em transação de alguns ativos e a venda de 2 ativos fará com que o fundo receberá em 2022, logo em janeiro, 42,7 milhões de reais. O fundo também vem passando por uma importante transformação desde o início da gestão do BTG, mesclando crescimento com qualidade e reciclagem do portfólio. Eles vêm consolidando o seu portfólio com imóveis de padrão construtivo A+, localizado principalmente no estado de São Paulo. E tem um destaque muito importante aqui, que fica por conta do raio de 30 quilômetros, que tem se mostrado uma região muito resiliente por favorecer galpões logísticos last mile, que representa a última etapa do transporte de uma mercadoria até o consumidor final. E em meio a esse cenário de crescimento de vendas de e-commerce, isso traz muito resultado para o fundo. Os contratos de locação possuem um prazo médio de 5,9 anos e estão bem divididos entre típicos, 52%, e atípicos, os outros 48%, proporcionando uma maior previsibilidade para o fluxo de caixa futuro do fundo, mas sem deixar de lado a possibilidade de revisionais positivas de aluguel, dado um cenário favorável. Quanto ao perfil dos inquilinos, a maior parte da ABL está exposta ao setor logístico, de alimentos e bebidas e e-commerce. E essa exposição a esses ramos é muito positiva, dado que o segmento logístico e varejista estão em franca ascensão com o crescimento do e-commerce que eu comentei agora há pouco. Os inquilinos são, em sua maioria, players consolidados em seus ramos de atuação, como é o caso da BRF, Fenza, Continental, Pets, Ambev, entre muitos outros. Então o risco de crédito desse portfólio é bastante reduzido.
E um ponto muito importante sobre os contratos aqui. As multas exigidas pela empresa em caso de rompimento do contrato também são muito robustas, com 48% prevendo o pagamento de saldo remanescente do contrato até o seu vencimento e 31% entre 4 e 18 meses aluguéis. Entre 4 e 18 meses aluguéis. E 31% entre 4 e 18 aluguéis. Além de incentivar os locatários a cumprir o acordo firmado, multas elevadas evitam que o fundo tenha grandes impactos financeiros quando não reposiciona os espaços vagos no mercado. Vale destacar também que as últimas movimentações do portfólio contribuíram para aumentar a diversificação de receitas tanto entre os inquilinos quanto em relação aos imóveis, o que é sempre bem positivo. Falando um pouco dos riscos para o BTG Pactual Logística. O primeiro é o risco de mercado, que é um risco relacionado à oscilação no valor das cotas dos fundos imobiliários devido a fatores que afetam o desempenho do mercado geral, como instabilidade política, entre outros eventos. Segundo, risco de vacância. Por mais que o portfólio de imóveis seja de bom padrão construtivo e muito bem localizado, além de uma carteira de locatários bem diversificada e com boa exposição a contratos de longo prazo, o risco de vacância nunca deve ser descartado, porque você pode ter eventuais rescisões de contratos e desocupações dos locatários, que vai impactar a rentabilidade do fundo. E por último, risco de inadimplência. Embora conte com um portfólio de locatários formado por empresas consolidadas nos seus ramos, é um risco que nunca pode ser desconsiderado em fundos de tijolo, dado que você pode ter eventuais insolvências das empresas e acarretar em atrasos ou calote dos aluguéis. Todos os pilares que a gente comentou aqui no vídeo, somados à boa capacidade de distribuição do fundo nos próximos 12 meses, fazem do BTLG11 uma boa escolha de fundo para 2022. Nosso último fundo, VRTA11, o Fator Veritá. O fundo foi constituído em janeiro de 2011 e é um dos fundos de recebíveis imobiliários mais tradicionais do mercado. A sua gestão é feita pelo Fator Administração de Recursos, do Banco Fator, que conta com profissionais bastante qualificados e com muita experiência em estruturar créditos imobiliários. Com um patrimônio líquido de 951,6 milhões e uma base de 92,5 mil cotistas, o fundo conta com uma liquidez muito boa, negociando uma média diária de 1,8 milhão em 2021, sendo possível montar e desfazer posições no fundo sem influenciar significativamente o preço de mercado. A taxa consolidada equivale a 1% ao ano, ou seja, um custo baixo para os investidores quando a gente compara com seus pares. E apesar de não ter uma taxa de performance no momento, a rentabilidade alvo é IGPM mais 6% ao ano. O Fator Veritá possui 86% do seu patrimônio líquido alocado em 61 operações de CRIs, 10% em cotas de outros FIIs e o restante em caixa. A carteira de FIIs é composta basicamente por fundos de recebíveis imobiliários de menor porte e que estão fora do radar de grande parte do mercado, dado sua baixa liquidez. Caso desses 4 aqui que estão na tela. Já a carteira de CRIs é muito bem distribuída entre os devedores, sendo que nenhuma das operações representa mais do que 6% do seu patrimônio líquido. A carteira também é bem diversificada entre as securitizadoras das operações e os setores de atuação dos devedores. E aqui eu cito principalmente os segmentos de construção civil e o de alimentos. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de fundos de recebíveis, a boa diversificação da carteira é fundamental, porque ajuda a mitigar os riscos de crédito inerentes ao segmento. O tipo de operação em CRIs é em sua maioria corporativo, mas o Veritá também tem uma exposição em operações residenciais e de loteamentos, em geral de perfis mais arriscados, mas com rentabilidades bem atrativas. A sua carteira possui a maior exposição em CRIs indexados à inflação, o que faz todo sentido, dado que a rentabilidade é IGPM mais 6% ao ano. É interessante comentar que a configuração dessa carteira proporcionou no último ano yields superiores a 1% ao mês. Quando a gente trata de fundos de recebíveis imobiliários, é essencial analisar a garantia dos CRIs para o caso da necessidade de executá-las devido às eventuais inadimplências. No caso do Veritá, as garantias e os mecanismos de proteção dos recebíveis são em geral muito sólidos, o que proporciona segurança para os seus cotistas. Dos riscos, a gente tem o risco de mercado, que a gente já comentou bastante nos outros fundos, risco de crédito. Como todo fundo de recebíveis imobiliários, o principal risco para Fator Veritá é a exposição aos devedores dos CRIs. E a gente tem que ficar de olho nisso. Risco de pré-pagamento,
que em momentos de taxas de juros mais baixas, é muito comum que os devedores de alguns CRIs pré-paguem as dívidas antigas para financiar dívidas novas a juros inferiores. E isso afeta a rentabilidade dos fundos. E tem o risco de reinvestimento. Em caso de algum pré-pagamento ou vencimento de um CRI, parte dos recursos devolvidos pelo devedor será reinvestida. Mas quando você tem um ambiente de queda das taxas de juros, as opções de investimentos podem apresentar rentabilidades menores e ficam menos atrativas, o que impacta negativamente a distribuição dos rendimentos do fundo. E por último, risco de alocação. Por mais que a gestão do Veritá venha demonstrando atenção especial à velocidade das alocações dos recursos em caixas, todo fundo imobiliário está suscetível ao risco de levar um tempo superior para alocar os seus recursos, o que faz sentido acompanhar no caso desse fundo. Além de possuir uma gestão diligente com vasta experiência na estruturação e acompanhamento dos créditos imobiliários, o Veritá tem uma carteira de CRIs muito diversificada, com boas taxas para o seu nível de risco, tem garantias robustas e maior exposição à inflação. Por isso que o Marques entende que é um fundo que você precisa ter na sua carteira em 2022. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do universo de fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui embaixo o link da assinatura do Marques, onde ele faz monitoria, explica para vocês com detalhes no Telegram como investir no fundo e acessa também a carteira completa. Um grande abraço!